De novo, pessoal, última palestra da manhã, vamos lá, que acho que tem coisa boa. Uma palestra que a gente está reunindo aqui um grande franqueador e um grande franqueado, e a gente vai ter um desafio agora grande de ouvir vocês e entender como que é o relacionamento entre franqueadores e franqueados. Mas antes de começar, Bomeni, eu fui no iFood Move, sabe, 1 mês, 2 meses atrás, e eu vi um vídeo do Bob's, que eu acho que mostra exatamente o momento que o Bob's está vivendo. Eu pedi até para vocês se a gente podia passar esse vídeo, porque eu queria que vocês entendessem que o futuro do Bob's já é o presente. Então eles mostram a nova loja do Bob's, por favor, pessoal. Estamos aqui na loja Ipanema, uma loja icônica para a gente, conta toda a história do Bob's, é uma loja que está aqui há praticamente 70 anos. Uma loja simbólica, uma das primeiras lojas da nossa rede. Lá atrás, década de 50 e 60. E hoje, a loja totalmente digital. Você consegue fazer o pedido pelo autoatendimento ou pelo aplicativo. Você consegue assistir a produção do seu milkshake crocante com um robô produzindo e depois você consegue pegar o seu lanche no locker, no armário. É uma pegada muito bacana, que mostra toda a veia que o Bob's tem de inovação. Está sempre à frente do seu tempo. Uma loja super inovadora, onde a gente ousou com a arquitetura, uma arquitetura que inspira, um projeto feito em parceria com o Estúdio Jacarandá, um escritório renomado em varejo, que nos ajudou a tirar do papel um conceito que a gente já vem buscando há muito tempo. Aliar uma loja icônica da marca, super tradicional, mas com um projeto de arquitetura que lembra esse momento, a história da loja, mas também traz muita inovação. Essa arquitetura fantástica, essa ambientação, não entrega só para o cliente uma grande experiência de marca, mas também para os nossos colaboradores uma tecnologia e uma capacidade de produção e um ambiente de trabalho muito melhor. Que orgulho estar aqui hoje como franqueada do Bob's há mais de 20 anos, ver uma loja linda dessa, uma loja moderna, uma loja que expressa a interação com o cliente, uma loja que mostra que a gente vai entregar um produto melhor, cada dia melhor. Peraí, gente. Peraí que eu me emocionei. Não, é que eu amo essa marca. Então é um orgulho tremendo ver que a marca está evoluindo e seguindo as tendências de mercado. Como franqueada, eu vejo que essa marca vai ter muito mais de 70 anos para a gente comemorar. Eu espero que eu não esteja muito velhinha para a gente poder compartilhar esses momentos. Mas está sendo uma experiência muito boa poder estar aqui nesse momento. Passar ali na avenida principal e ver essa loja linda, com tanto neon, com tanto brilho, é uma emoção. E estar aqui em Ipanema hoje, na Garcia Dávila, é um ícone para nós, reinaugurando esse ponto de venda. Veja aqui os funcionários super felizes, super alegres, lidando com esse robô e essa nossa vocação. Inovar sempre, pessoal. Bora, Bob's, bora inovar e bora crescer e bora vender. Excelente, muito bacana. Porra, Bomeni, me deu até vontade de tomar um milkshake, hein, cara? Muito bom, quem sabe a gente não recebe um aqui, né? Quem sabe. iFood está por aí, né? Então vamos ver. Mas vamos lá, cara, muita inovação numa marca super tradicional que é a marca Bob's. E, Bomeni, para começar aqui, vocês têm uma das marcas mais icônicas do fast food brasileiro. Quais foram as decisões estratégicas que mantiveram o Bob's tão relevante? Olha aí, chegou. Gente, agora sim. Agora esse painel vai ficar bom. Bomeni, quais foram... Seu pedido é uma ordem, meu amigo. Tá bom. As decisões estratégicas mais relevantes que vocês tomaram para concorrer e para se manter tão relevante no mercado de fast food brasileiro? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um grande orgulho estar aqui com vocês hoje na segunda edição aqui do evento. Um agradecimento especial ao Denis e a você pelo convite, essa oportunidade da gente poder bater um papo aqui e encontrar naturalmente muitas pessoas conhecidas e queridas, alguns franqueados nossos que estão presentes aqui também.
Bom, André, essa é uma pergunta que, em retrospectiva, é difícil você falar apenas de uma ou duas coisas que aconteceram. A marca Bob's tem 73 anos, né? Eu estou há praticamente 30 anos envolvido com a marca. Assumi como CEO em 2002, então já é uma jornada também de mais de 20 anos. Olhando para trás, eu acho que a gente teve algumas questões. Então, a primeira delas, a própria decisão do crescimento através do modelo de franquias, né? A gente que convive há muitos anos nesse mercado, né, tivemos essa grande oportunidade de estar na ABF, de presidir a ABF durante algum tempo, né, André? A gente viu que naquele momento ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, houve um crescimento muito acelerado do franchising, dado as condições de mercado daquele momento, com a criação do Super Simples e do benefício que isso teve no mercado como um todo. Então, isso daí foi realmente um grande impulsionador para a gente, né? Uma outra decisão que nós tivemos, um pouco mais à frente, foi a decisão de, e aí me permita dizer que não só a BFFC é uma empresa franqueadora, mas também somos franqueados, né? Aliás, somos multifranqueados, nós temos franquias da Pizza Hut e do KFC há quase 20 anos, o que nos coloca numa posição bastante interessante de estar dos dois lados da mesa, né? Interagindo o tempo inteiro com o nosso franqueador, que atualmente é a IMC, e a dona da marca, que é a Yum Brands, e ao mesmo tempo sendo um franqueador aqui no Brasil. E ao tomar essa decisão, há quase 20 anos atrás, a gente teve o acesso à tecnologia internacional, ao network internacional, acesso a muitas coisas que nós aqui, como empresa brasileira, talvez não tivéssemos naquele momento. Então, acho que isso acelerou muito a companhia e deu muito processo para a gente também. E, por fim, toda a parte de governança, André. Eu acho que, e aí tanto faz a gente estar falando aqui de uma empresa de maior porte, ou mesmo uma empresa, como a maioria de vocês aqui tem, que começa com uma unidade, depois vai crescendo, seja dentro da mesma marca, né, como é o caso aqui do Célio, seja outras marcas. Então, a governança para nós sempre foi muito importante em todos os aspectos. E eu acho que o crescimento que nós tivemos ao longo de todo esse tempo se deve à governança de processos, a ter um conselho de administração independente, a respeitar a lei, a respeitar todos os valores que a companhia tem, sobretudo investir nas pessoas que estão com a gente. Perfeito, Bomini, obrigado. Antes de eu fazer a primeira pergunta para o Célio, eu vou dar uma dica. Franqueados sempre no centro, tá? É assim que a gente tem que tratar eles. Mas vamos lá. Célio, você construiu um grupo sólido também em Santa Catarina, 31 lojas hoje do Bob's. Cara, qual foi a chave para você escalar esse teu negócio com unidades, todas essas unidades, com muita consistência que você tem? Bom, eu atuo com 10 lojas e 21 quiosques na região metropolitana de Florianópolis, o que é uma densidade muito grande. Nos meus números, eu acho que nós temos o maior faturamento per capita Bob's do Brasil, mesmo comparando com o Rio, onde é o nascimento do Bob's, mas esse número não foi atualizado há muito tempo. Quero dizer só que a gente tem muita presença. E isso não foi por acaso. Na verdade, quando nós começamos o negócio, eu já tinha essa ideia na minha mente. Eu tinha adotado para mim, como projeto de implantação, ter muitas lojas em um mercado muito concentrado de uma única marca. Então, eu já me considerava, há 32 anos atrás, monomarca e multifranqueado. Multiloja, monomarca. O que, para mim, se explicava por 2 ou 3 vantagens. Uma era ser o mais eficiente e ter o máximo domínio possível, evitando novas curvas de aprendizado. E confesso que depois de 32 anos ainda acho que não sei operar o melhor possível, opero bem,
mas sei que tem muito mais, então sempre tive receio de abrir muitas bandeiras novas e não ter domínio sobre elas. E o outro processo, também muito inspirado em aprendizagens de redes como o McDonald's, é saturar mercado. Então, ter a maior presença possível para ter maior relevância de marca. E isso me fez decidir por nunca aceitar oportunidades de abertura fora dessa região. Num raio que eu considerava, o raio era o seguinte: meu raio tem que ser aquele raio que eu consiga correr até a loja em 10 minutos. Então, eu queria estar ao alcance da minha estrutura, poder atender e acudir às lojas. Minha palavra-chave disso tudo, então, é crescer organicamente com alta eficiência. Perfeito, perfeito. E bom, Meni, hoje, como Célio, acho que você tem outros multifranqueados na rede. São pessoas, parceiros muito mais profissionais, parceiros mais capitalizados, parceiros que desafiam o próprio status quo da franqueadora. Como vocês lidam com esses multifranqueados? André, primeiro eu queria fazer uma pequena distinção. A gente está no evento aqui de multi-unit, mas você, dentro disso, você tem duas vertentes, eu diria. Uma que é o que faz o Célio, que é um multifranqueado com mais de 30 pontos de venda na mesma marca. E você tem um outro perfil que seria, talvez, se a gente pudesse chamar de um franqueado multimarca, né? Que é um franqueado que tem várias unidades, mas tem mais de uma marca também. Nós temos, sim, esses dois conceitos dentro da nossa rede, muito embora, no caso de uma segunda marca, a gente tem algumas políticas do que pode e o que não pode, então a gente sempre tem um processo de autorização, na realidade, para evitar conflitos internos na rede ou conflitos de interesse, dado que em alguns momentos pode ser uma marca com uma competição muito frontal. Mas eu diria que, curiosamente, o primeiro franqueado da nossa rede, que é um franqueado que está com a gente desde 1984, portanto, há mais de 40 anos, ele, quando entrou na rede, ele já era um empresário grande. Então, você percebe que esse desafio, para o Bob's em específico, ele vem desde o começo. Como você consegue lidar com um franqueado, que começa com uma loja, mas que já vem de uma estrutura de uma empresa grande. Então, hoje, nós não fazemos distinção com relação a isso. É claro que nós temos o exemplo do Célio, que é o único franqueado que nós temos na ilha de Florianópolis, né? Muito embora no estado de Santa Catarina hajam outros franqueados, como temos muitos franqueados que estão entrando no sistema agora com uma loja e que talvez fiquem com uma por decisão dele. Não é o que acontece normalmente. Normalmente, os franqueados entram com uma loja e rapidamente chegam a 3, 4 pontos de venda, que é mais ou menos a nossa média. O que nós temos feito, naturalmente, e que eu sei que algumas outras redes fazem, é cada vez mais tentar segmentar a forma como nós atendemos, como nós damos o suporte a um franqueado que tenha 20 pontos de venda, em detrimento daquele outro franqueado que só tem 1 ponto de venda, né? O próprio Célio experimenta isso na região dele, até foi um piloto, na realidade, quando nós começamos esse processo, que eu não diria para você que ele está maduro ainda, né? Um processo que leva algum tempo, até culturalmente, até você ter as pessoas certas, dando o suporte adequado. Em paralelo a isso, a gente começou também com mais 2 iniciativas, né? Uma já está um pouco mais madura, que é a iniciativa de sucessão dentro da rede, né? Você pega, por exemplo, esse franqueado nosso, que está no sistema até hoje, tá? Há 41 anos, que é o Grupo Sá Cavalcante, que, aliás, é um dos apoiadores aqui do evento. Eles têm uma divisão na empresa que chama Sá Comestíveis, e esse empresário, que é o Walter, que continua à frente do seu negócio, inclusive muito empolgado com o Bob's, o próprio Célio aqui não vai desmentir, ele já passou para a segunda geração, né? Muito embora, nesse momento, ele até se aproximou mais do negócio. E eu tenho outros franqueados, até aqui na plateia, que também já participaram desse nosso programa de sucessão, e eu estou com bastante atenção numa menina chamada Alice, né? Eu estou olhando para o desenvolvimento dela, ela está com mais ou menos uns 10 a 11 anos, que é a filha do Célio, para que ela possa entrar em algum momento nesse
nesse nosso programa de sucessão. E, por fim, a gente tem feito, também ainda não está 100% maduro, como a gente gostaria, o que nós chamamos do plano de negócio por ponto de venda. Então, a gente está se organizando de forma que cada ponto de venda tem um plano de negócio que é feito entre as partes, né, com as expectativas que o franqueado tem, não só dos indicadores normais para o próximo ano, como também qual é o seu plano de crescimento, etc., e isso depois vira, por exemplo, o Célio, que tem 33 pontos de venda, vira um plano de negócio para a empresa dele, que hoje é uma empresa que só tem essa marca, né? E assim a gente expande também esse conceito em que todo mundo olha os mesmos indicadores, se propõe, se desafia e cria os seus programas de meritocracia em cima disso. Perfeito. Bom, ministro, você tocou num ponto interessante que já foi superado no mercado americano, e eu mostrei aqui na minha apresentação, onde o multifranqueado ele tem sim diversas marcas do mesmo segmento, concorrentes entre si, e esse é um tema já superado, lá pacificado, né? E esse é um negócio que a gente precisa voltar a discutir dentro do mercado de franquias brasileiro, né? A não concorrência com franqueados que não podem ter marcas concorrentes. É um tema interessante que nos Estados Unidos absolutamente superado. Célio, só apenas um comentário, Fala. E eu concordo, né? Acho que o mercado caminha para isso, André. Por exemplo, no nosso caso, a gente admite, naturalmente, franqueados que tenham outras operações no segmento de alimentação. Mas não hambúrguer. Até existe, mas não determinadas marcas que tenham uma competição muito direta. Porque você imagina que muito do que a gente discute, acho que aqui boa parte do público é franqueado, você tem estratégia dentro da discussão numa convenção, num grupo de trabalho, num conselho de franqueados, e muitas vezes você precisa cuidar de como você abre a sua estratégia, eventualmente, para a sua concorrência mais frontal. Então, esse é o único ponto, que é um ponto apenas de atenção, mas eu acho que o mercado está, sim, caminhando para isso. Perfeito, perfeito. Célio, você é um franqueado, multifranqueado, mas você também é um empresário local. Você lidera equipes, você gerencia operações. Como que é fazer tudo isso dentro dos teus critérios, mas ouvindo orientações estratégicas da franqueadora? No final, a franqueadora sempre vem também com processos e com padrões, mas você já tem 30 operações, tem uma grande equipe e também tem as suas verdades enquanto líder. Como que você trabalha com isso? Primeiro eu quero começar fazendo um comentário rápido sobre o que o Ricardo falou. A minha relação com o Bob's é antiga e com o Ricardo pessoalmente também, e de muita facilidade e transparência, né? Sempre fui um provocador, como todo bom franqueado, à medida que cresce, ele quer dar opinião, né? Quer dar palpite. O processo de diferenciação de franqueados maiores, de franqueados novos ou pequenos, ele é absolutamente necessário. A minha conversa com o meu consultor é completamente diferente da conversa de um franqueado que está começando agora. Então, eu estimulo, por isso sou piloto. Na verdade, eu sou porque fiquei pedindo isso uns 10 anos, até que começasse o projeto. Não sei outras redes que têm esse tratamento, mas imagino que exista. E aquelas que não têm, tomem esse cuidado de separar o tamanho do franqueado, porque ele conquista certos privilégios e ele precisa ter mais autonomia, porque ele já provou que é capaz de fazer boas entregas em cima dessa autonomia, né? A tua pergunta, como lidar com o processo de crescimento, a minha história sobre crescer é muito curiosa. Eu já nasci com ambição, quando entrei no negócio. No entanto, eu vivi todas as etapas de crescimento do negócio. Eu fui gerente de uniforme de crachá, eu era sócio-gerente, o Bob's tinha um modelo que eles chamavam sócio-atleta. O cara tinha que ter 10%, e eu tinha 10% da loja, operava como gerente, trabalhando 14 horas por dia, como é comum qualquer franqueado desse formato. Nosso amigo do McDonald's também passou por isso, né? E eu trabalhei direto 1 ano, sem tirar um dia de folga, até começar a achar que eu estava com a loja na minha mão. Da primeira loja, chegar a tê-la sob controle, já foi um esforço, só que isso naquela época, refletia a minha intensidade pessoal, a minha presença. Eu estava olhando tudo e cuidando de tudo. Quando nós abrimos a segunda loja, tu já começa a entender que tu corre de um lado para o outro, mais ou menos lida com os problemas,
começa a perceber que tem que ter pessoas de confiança para atuar na tua ausência. Da primeira para a segunda, tu ainda correndo se vira, perdendo um pouco de qualidade, mas é na terceira loja que tu descobre que só através de pessoas de confiança que tu vai conseguir atingir teus resultados, né? Então, na verdade, o processo de formação como mostrou aqui a palestra anterior, da primeira unidade para a terceira, quarta em diante, é que define quem é um operador de negócio para quem é um empresário. São habilidades diferentes e nem todas as pessoas completam essas duas, né? Mas eu me desenvolvi nesse ponto e sempre muito focado tanto em processo, tudo que eu fazia, eu escrevia como eu queria que fosse repetido, como também em desenvolvimento de pessoas. E aí me espelho novamente no colega aqui, eu tenho 250 funcionários, eu tenho uns 40 funcionários com mais de 10 anos, uns 20 com mais de 20 anos, tenho 10 funcionários com mais de 30 e o meu primeiro funcionário trabalha comigo até hoje. Eu sempre tive a clareza de que eu precisava identificar talentos, cuidar deles, até porque no processo de crescimento orgânico, tu tem que primeiro produzir pessoas capazes, né, lideranças, que possam tocar os teus projetos, e não o contrário. Ficar abrindo loja primeiro para arranjar a mão de obra depois é mais difícil, né, especialmente as de liderança. Então isso sempre foi um processo cadenciado e consistente, né? Por isso gostei muito das falas anteriores. Perfeito. André, você me permite fazer um complemento? A minha história realmente com o Célio é uma história que vem de mais de 25 anos de conhecimento. Nós temos uma idade parecida, ele é mais velho do que eu, naturalmente, mas a gente já viajou muito para muitos lugares, já discutiu muito detalhes que são detalhes pequenos do negócio, né? E sempre tivemos muita abertura. O Célio, no momento em que eu presidia a ABF, ele era o presidente do Conselho Nacional da Abrazel, que é a principal entidade representativa de bares e de refeições fora do lar no Brasil. Então, isso também nos aproximava muito, que eram temas não só do negócio, como também temas que impactavam o negócio. Mas eu queria deixar um depoimento em relação à sua pergunta, que é o seguinte: eu dedico talvez um terço do meu tempo visitando loja. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho uma boa equipe comigo. Na nossa empresa tem duas divisões. Uma divisão que é a franqueadora, e eu tenho uma pessoa que toca a franqueadora, portanto, toca a marca Bob's e toca o dia a dia da marca, e tem uma outra divisão de negócio próprio, onde eu tenho as outras 3 marcas. Então, isso me deixa um pouco mais livre, um pouco mais solto, para poder fazer o que eu gosto de fazer, que é estar na loja, é estar visitando os franqueados, é estar fundamentalmente aprendendo no campo. Acho que o Carlos falou sobre isso, né? Na verdade, o franqueado ele entende muito mais do negócio da ponta do que o franqueador, né? No nosso caso, talvez com um pouquinho de diferença, porque a gente também é franqueado, então a gente acaba também entendendo um pouquinho mais da ponta. Mas todas as vezes que eu vou a Florianópolis, eu vou com uma certa frequência, eu aprendo alguma coisa. Não é os padrões da marca, porque os padrões da marca são ditados pela franqueadora, e os franqueados participam também disso daí, com muitas ideias e muitas pilotagens e muitas soluções. Mas, às vezes, a gente aprende coisas na área administrativa, na área de gestão de pessoas, na área de meritocracia, como é que você remunera, como é que você faz um processo de redução do seu turnover e daí para frente. Então, é uma coisa muito gostosa esse convívio com franqueados, em que você possa trocar essa experiência e, fundamentalmente, estar aberto para aprender. Perfeito. Acho que belo depoimento. Acho que esse é o espírito que o franqueador tem que ter para conduzir a sua rede. Como você faz há tanto tempo, uma rede tão antiga e que ainda é muito relevante, muito importante para a cena do fast food brasileiro. Fazendo uma pergunta um pouco mais difícil aqui para você, Bomeni, qual foi a decisão mais impopular que você teve que tomar como franqueador e o que você fez para engajar os franqueados a seguirem essa tua decisão impopular? Bom, existe um campo no nosso negócio que essas decisões impopulares elas têm uma certa frequência, tá? Que é
retirada de produto do mix. Isso é uma confusão, porque, na verdade, você faz o lançamento de um produto, muitas vezes ele vai muito bem na região norte, não vai tão bem na região sudeste, na região sul, porque o clima é diferente, ele vai mal, e aí você tem a discussão que você tem que retirar o produto, porque senão você torna a sua operação extremamente complexa, sem contar que você não vai botar mais esforço de comunicação e marketing por um produto que você ou precisa tirar em alguns lugares, ou precisa dar lugar para um outro produto. Então, essa discussão é constante e é terrível, né? E é super impopular, e a gente sempre lida com ela. Mas houve uma decisão, alguns anos atrás, que se refere à questão do delivery, né? O delivery, eu me lembro bem, como eu já estou há mais tempo na rede, a gente já teve discussões ao longo da história se ia ter delivery ou não na rede. E há cerca de uns 10 anos atrás, antes da pandemia, essa discussão tomou uma relevância um pouco maior. E como é que nós fazíamos naquele momento? Para cada loja, a gente tinha uma definição de uma área para aquela loja, uma área geográfica, né? E isso foi evoluindo, né? Na hora que vieram as soluções como o iFood e outras soluções, os agregadores e a tecnologia ajudando, a gente começou a rever esse conceito de você ter uma área fixa para cada uma das lojas. E começamos a modificar isso por áreas em que o tempo de atendimento para o consumidor, em benefício ao consumidor, fosse melhor. Aí já foi a primeira mudança de área que teve estresse. E depois, com a pandemia, que houve uma modificação enorme nesse mercado, que hoje representa aproximadamente 18% a 20% do mercado de alimentação fora do lar, é feito em delivery, já não existe mais a definição de área ou de tempo. O que vale hoje, na realidade, é a decisão do consumidor de qual loja ele vai comprar. E aí eu pego até o próprio caso do Célio, né, que não tem tanto esse conflito. Então, nessa decisão impopular, o Célio não foi muito afetado, porque, na verdade, ele é sozinho na ilha. Mas mesmo ele, vamos pensar o seguinte, ele tem duas lojas relativamente próximas uma da outra, então elas têm um raio de delivery que em algum momento é comum, né? Quem está mandando hoje é o consumidor, porque o gerente de uma das lojas dele está operando melhor do que o outro. Portanto, ele está tendo uma nota pelo consumidor melhor. Então, o consumidor vai dar a meritocracia, na realidade, de quem opera melhor, que é o gerente dele que opera melhor. É justo isso. Quer dizer, a gente transferiu esse problema, que foi um problema impopular à época, para uma decisão em cujo principal beneficiado é o consumidor. Então, ela foi impopular, mas foi necessária. Perfeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que passa por várias... É agora que ele vai me pegar. Não, a pergunta, projeto arquitetônico. Esse, para mim, assim, quando a gente faz um novo layout de loja, e eu passo isso na minha rede, eu tenho uma dificuldade para engajar os franqueados. Como que você faz isso? Porque tem muito investimento, tem CAPEX. A gente acabou de mostrar uma loja nova aqui. Como você vai fazer? Eu vou até atravessar e vou responder. Então fala aqui, por favor. Eles prometem que vai vender mais. Eles dizem que a loja nova vai incrementar a venda 20%, 25%, e a gente, franqueado, fica pensando assim, onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Será que vai valer a pena? Vou sair na frente, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu, há 32 anos, já passei por 6 mudanças de layout. Tinha uma época que... Todas elas aumentaram o faturamento. Umas sim, às vezes pega, às vezes não. O Bob já passou por ciclos de atualizações de layout que são necessários, em que o investimento é menor, e outros que o investimento era mais pesado, com mudança de equipamento e conceito, mas o difícil mesmo é caber dentro da lógica de retorno de investimento da loja. E aí, para qualquer rede, tanto faz franqueado quanto franqueador, tem lojas que têm margem para reinvestir, tem outras que não. E aquelas que estão ali meio no ponto de equilíbrio ficam para o final, e fica aquelas 3, 4 gerações de lojas, como sempre tem. Convivendo. A menos que um franqueador, como lá nos Estados Unidos, os caras te financiam, botam dinheiro para tu fazer a conversão, o ritmo é o ritmo do dinheiro, cara.
né? Porque nós queremos retorno de investimento dos dois lados, né, Ricardo? Eu vou fazer alguns complementos e foi bastante pertinente a forma como você colocou, principalmente ao final, que é a relação do investimento. Porque eu acho que é aí que, na maior parte das vezes, pega. Tá? Eu acho que você, numa rede, qualquer que seja, fazer essa intervenção de design, que é até uma coisa que eu gosto muito, porque através do design você encanta o consumidor, você aumenta a autoestima do teu colaborador. Então, tem uma série de coisas que estão no entorno de uma reforma que são benéficas ao negócio, cujo resultado pode sim ser um crescimento que é estimado entre 15% e 20% no faturamento, às vezes dobra, às vezes não cresce. Então, tem um pouco de tudo realmente. Mas o ponto principal é qual é o tamanho do investimento que você tem que fazer para que isso se torne realidade. E aí, nesse sentido, a gente tem as duas experiências. A gente tem uma experiência que foi feita em 2014, portanto, há mais de 10 anos atrás, que a gente se propôs em fazer uma revisão 360. Era uma revisão que coincidiu com a necessidade de mudança de marca. E além da mudança de marca, que envolveria, então, toda a mudança de sinalização, além da mudança do design, que envolveria toda a parte de obra estética, frontal para a loja, a gente também fez intervenção na cozinha, modificando equipamentos. E isso, naquele momento, fazia um grande sentido, porque a gente começou a desenvolver esse projeto em 2012. Vamos lembrar que em 2012 o Cristo Redentor estava voando na Time, né? E em 2015, quando a gente começou a rolloutar esse modelo, era a Dilma, a presidente, e começou então a economia a cair, né? E aí a gente teve esse revés, realmente. O projeto era muito bonito, era muito inovador e tudo mais, mas era muito caro, né? O que nós fizemos depois, agora, durante a pandemia? A gente lançou, e isso é bastante interessante para endereçar, André, a sua pergunta, a gente lançou um projeto chamado Vira Conecta, que até foi premiado, a gente ganhou o prêmio de melhor projeto de design no ano que a gente publicou esse projeto, que acho que foi 2022, se eu não me engano, mas de uma forma muito simples para o franqueado reformar, localmente, sem fechar a loja. E isso fez toda a diferença. Em cima disso, a gente se propôs a fazer o seguinte: a gente vai criar uma equação de tal forma que o franqueado ele vai botar o dinheiro na frente, mas a gente paga a reforma, fazendo descontos regressivos, na verdade, de taxa de marketing. Então, quem entrou no começo pegou mais o tempo de desconto. Quem está entrando ainda hoje, porque ainda está vigorando esse incentivo, ele vai pegar menos tempo. Mas quem entrou no começo pode ter colocado 60, 80 mil reais e ele vai ter isso em desconto ao longo do tempo. Então, foi um incentivo, justamente porque nos interessava, na verdade, aqui em São Paulo, inclusive, foi mais alto, o estado de São Paulo foi mais alto, mas nos interessava, na realidade, que essas reformas acontecessem rápido, pela crença do benefício ao franqueado, melhorar o seu negócio, aumentando o faturamento, e benefício ao consumidor e ao seu colaborador, que também incrementa a autoestima. Bela dica para franqueadores aqui, como tratar essa questão tão delicada. Boa, Célio, qual foi a negociação mais difícil que você já fez com a franqueadora e o que você aprendeu dela? E se você se deu bem ou não se deu bem? Nós tivemos muitos episódios de negociação intensa, né? Mas teve o fato é que na região que eu atuo, da Grande Florianópolis, teve um momento que houve a entrada de um franqueado novo lá. E essa entrada foi mais ou menos tranquila e pacífica. Só que o Bob's cometeu um erro, que ele autorizou a abertura da segunda loja sem falar comigo. Aí eu fiquei muito incomodado, porque essa loja, inclusive, ficava muito perto de uma outra minha. Foi uma falha de processo, tal, mas isso eu até hoje lembro disso. Apenas para deixar claro, nós não temos contratos de exclusividade territorial. O que ele está falando aqui, e eu reforço o que ele está falando, é a vizinhança. Isso é fundamental, é o respeito a qualquer tipo de processo, mesmo isso não estando escrito. E aí reforço do outro lado, é que sempre me refiro positivamente à rede,
pela ética de tratar o franqueado, as relações pessoais, e isso fica claro porque todos os acordos verbais que eu fiz no Bob's nesses 32 anos sempre valeram mesmo com mudança de gestão. Né? Então isso, confirmo, naquela época houve ali um escorregão, certo? Está me devendo essa, não é na cervejinha, mas depois a gente conversa. Bom, eu não vou nem me referir à quantidade de negociações que já tiveram no passado, mas é sempre muito bom ouvir que a gente tem a oportunidade de melhorar. Obrigado, Célio, por esse insight. Muito bom. E aqui a gente está acabando, eu vou fazer uma pergunta aqui, só a última pergunta, eu queria ver a visão dos dois, você como franqueado e o Bomeni como franqueador. Se qualquer multifranqueado que está aqui com a gente na plateia, pegassem vocês ali fora no corredor, lá na nossa exposição, e falassem, Bomeni, eu quero que você seja meu sócio aqui, quero crescer, quero crescer. O que você esperaria ouvir desse multifranqueado? E o Célio, eu quero que também você seja meu sócio, o cara já é franqueado, o que você esperaria ouvir, o plano de crescimento, como que você gostaria que esse cara se apresentasse para vocês investirem com ele no crescimento dele? Essa pessoa é um candidato a franqueado? Não, um multifranqueado que quer você como sócio. Qual que é o pitch? Bom, já que você está falando em pitch, então eu vou fazer um pitch de 10 segundos. A gente tem um stand lá fora para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a marca. Estamos aqui à disposição, eu também vou estar aqui. Mas eu acho, André, assim, que fundamentalmente o negócio de franquia não é apenas um negócio de uma realização financeira, né? Eu acho que por trás disso você tem um sonho de querer ser empresário e, fundamentalmente, se você tiver a identificação com uma determinada marca que você já conhece, que você já entende os valores daquela marca, que você até, no mundo ideal, tem a paixão por aquela marca, tudo isso ajuda muito. No nosso caso, é diferente, eu estava vendo aqui os nossos amigos no debate anterior, do Boticário, da Adidas, o negócio de restaurante tem um componente que é muito diferente, que é a operação do negócio, porque vamos entender que cada restaurante é uma fábrica, você compra insumos, você transforma esses insumos num produto final, que precisa ter um determinado padrão, que precisa ser entregue numa determinada temperatura, numa determinada velocidade, e isso torna realmente um pouco mais complexo. Então, se esse candidato não tenha a aptidão de querer realmente fazer como fez o Célio no início da carreira dele, de estar com o uniforme, de estar operando loja, eu fiz também. Eu passei quase 3 anos dentro de loja. Isso, para mim, foi fundamental para eu poder chegar até onde eu cheguei no conhecimento do mundo de restaurante que eu consegui ter. Então, é muito importante que essa identificação cultural e o amor à operação, a estar no negócio, vai enriquecer em todos os sentidos essa relação de sociedade ou essa relação de franquia. E você, Célio, o que você esperaria ouvir? Na verdade, a forma como eu analiso propostas e oportunidades de negócio do ponto de vista de parceiros, né? Primeiro, que essa pessoa tenha conhecimento do mercado que ela está se propondo a atuar. Quando se fala em franquia, é um mercado local, né? A habilidade do franqueado é que eu conheço bem mais as pessoas de Florianópolis do que a rede pode fazê-lo, né? Ter conhecimento do mercado. O segundo é ter alguma habilidade relevante para aquela modelo de negócio. Então, o cara tem que ter uma habilidade ou humana de liderança, ou uma habilidade comercial, ou mesmo uma habilidade administrativa muito grande. E, em terceiro lugar, que aquela vontade de iniciar um negócio não seja empolgação, mas seja um sentimento maduro e que seja sólido, né? Porque também vejo muita gente brincando de fazer negócios e que aquilo passa a vontade muito rápido, porque nasce pensando só no mundo maravilhoso para depois descobrir que o dia a dia é um jogo pesado que tem que ter muita resiliência, né? Então, o que eu penso são essas 3 características. Perfeito. Pessoal, nosso tempo aqui se esgotou. Recomendo tomar esse milkshake lá no Bob's, está muito bom. Obrigado, Bomeni, obrigado, Célio, por estarem aqui com a gente, por falarem tão abertamente da relação franqueador-franqueado.
Muito obrigado, André, mais uma vez. Parabéns pelo evento, me surpreendeu muito. No ano passado nós estivemos aqui, esse ano foi uma grande honra poder estar aqui com vocês. Eu queria reforçar, acho que foi o Carlos que falou isso um pouco mais cedo, essa sala que está aqui é o Brasil que dá certo, é o Brasil que faz o país funcionar. E nós temos que acreditar no nosso país, independente do que está acontecendo no mundo ou o que está acontecendo na política, se é esquerda ou se é de direita, não importa quem está lá. O que importa é o que nós temos que fazer todos os dias dentro do nosso negócio, de maneira correta e que consiga criar emprego de maneira também formal, uma visão do nosso Brasil de longo prazo. A gente tem um país com 5.570 municípios. Nós, por exemplo, estamos em 230 municípios. Olha a quantidade de mercado que existe ainda para o franchising como um todo, para todas as marcas que estão aqui representadas crescerem. Depende da gente. Muito bom. Obrigado, pessoal.